Olá para você que está aqui no canal Astrologia Clássica, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos conversar sobre o ingresso do Sol no signo de Câncer, numa visão mais global, uma visão mundana, mundial, como a gente costuma dizer, né? O ramo da astrologia mundial, mas a minha reflexão é levando em consideração o nosso país mesmo, mas em fatores globais. Então a gente vai falar de tendências da economia, de tendências do clima, das possibilidades gerais aí, né, do mundo, né, mas pegando a nossa referência a partir da capital do nosso país, Brasília. Então, se você gosta do assunto, me acompanhe aqui até o finalzinho para não perder nada. Se você assiste os meus vídeos, mas ainda não é inscrito aqui no canal, vai lá dar uma olhadinha, já se inscreva no canal. Tá? Bom, se você gostar muito de estudar astrologia, eu tenho uma seção de membros aqui no YouTube, que tem conteúdo exclusivo todas as semanas, então você vai aprender astrologia, a gente estuda astrologia, eu trago algumas literaturas antigas, trago técnicas também, e ali é a sessão onde a gente consegue entrar com um pouco mais de profundidade nas técnicas, certo? Então vamos falar aqui dessa carta, o que esse mapa, essa carta do ingresso do Sol no signo de Câncer tem de relevância para nós? Bom, nós estamos falando do ramo de astrologia mundial, tá? Não é o ramo da astrologia natal. Então, o que eu vou conversar com vocês aqui de tendências não é para vocês olharem na carta de vocês, porque é um contexto coletivo, é um outro ramo da astrologia, é a astrologia mundial. Então, o que a gente quer entender é como será esse trimestre para o povo, de forma geral, em contexto de país, certo? E a carta do ingresso do Sol no signo de Câncer, ela não é utilizada em todos os anos, somente em alguns anos, quando há necessidade. Por exemplo, né, a carta mais importante de ingresso é do ingresso do Sol no signo de Áries mesmo, marca, né, em alguns momentos, o contexto do ano todo. Mas dependendo do ascendente nessa carta, a gente precisa abrir outras cartas ao longo do ano, como nesse ano a gente precisa abrir em todas as estações, quando o Sol ingressa agora em Câncer, em Libra e depois em Capricórnio, tá? Então vamos entender aqui a partir de um contexto global que a gente vai ter aí de importante no contexto da astrologia tradicional. Então vamos lá. Vamos começar então essa carta do Sol em Câncer. Eu coloquei aqui um pouco menor a carta do Sol em Áries, que é o trimestre anterior, para a gente comparar como os planetas se comportam, né, entre uma e outra, se melhora, se piora, tá bom? Bom, então, pegando essa carta para um reflexo desse trimestre, a estação do inverno para nós aqui no hemisfério sul, e o Sol, ele vai ingressar no signo de Câncer, agora, hoje mesmo, dia 20, né, tô gravando exatamente no dia 20 de junho de 2024, às 17 horas e 51 minutos, no horário de Brasília. Ele ingressa já se pondo, né? Ingressa em Câncer se pondo. Olha, tá bem aqui conjunto ao ponto do declínio dele, né? A gente tem aqui ó, a linha do horizonte pegando 1,15 de Capricórnio e 1,15 de Câncer. Então, o Sol está se pondo aqui no horizonte. Só esse fato já é uma indicação que talvez o trimestre não traga tantas questões marcantes com o Sol se pondo, já que o Sol tem uma expressão de sucesso, de brilho, né? Já não é tão legal, inclusive para as próprias figuras de autoridade, de uma forma geral, já não é tão satisfatório, né? O Sol também aqui no signo de Câncer não tem muito poder, né? Nenhum, na verdade, ele está numa condição peregrina, ele não rege, não se exalta, não rege a água, então ele está bem fraco ali no signo de Câncer e se pondo neste momento, né? Aqui na carta do Sol em Áries ele estava angular, tá? Bom, a gente tem o mesmo ascendente, comparando as cartas, olha, aqui era Capricórnio, aqui também é Capricórnio, o que vai puxar também para esse trimestre a regência de Saturno. Saturno continua em peixes ainda, mas agora ele está um pouquinho pior do que estava no quadro anterior. Apesar de estar na terceira casa, né, como ele não mudou de signo e o ascendente é o mesmo, ele continua na mesma casa, no mesmo signo. E a casa 3 é uma casa cadente, e as casas cadentes não são muito produtivas, assim, em eventos fortes, tá? Mas aqui no Sol em Áries ele estava um pouco melhor, com o auxílio de Vênus exaltada aqui, né? Na proximidade, se aproximando do grau onde ele estava. E aqui não. O único aspecto com astros aqui que o planeta Saturno tem é exatamente a quadratura da Lua, que está ampliando a influência. Tanto o Saturno como o regente de ascendente traz um reflexo sobre a imagem do país, constituição do país de maneira geral, como a Lua representa a constituição de povo, né?
E uma quadratura em casas cadentes não é tão legal, porque isso mostra um quadro de insatisfação, de pessimismo, né? Mas é um pouco parada, assim, não tem uma característica rebelde, reativa, nem um pouco, tá? Só tem um perfil bem pessimista. Então, em termos de clima, né, geral, do país, a gente pode dizer que ele é lento, um pouquinho frustrante, né, também, e não tem essa questão de alteração tão marcante. Também nós temos que levar em consideração que estamos fazendo uma análise para um período de 3 meses, tá, gente, que é a nossa estação. Então, mudanças muito abruptas em questão de país e tal não se desenrolam assim tão rapidamente em poucos meses, né, a não ser que sejam eventos naturais e tal. Mas por exemplo, se a gente já observar os temas da Casa 2 que envolvem a economia, esse pessimismo pode estar muito relacionado a isso, fatores econômicos, não avança muito, as coisas parecem caminhar muito no mesmo sentido, mas não tem um perfil esperançoso de que algo possa mudar, parece um pouco pessimista mesmo, né? Eu também pensei no fato de termos esses 3 astros em oposição ao grau exato do ascendente, com o Sol chegando ao ponto forte da oposição, né? Porque ele ainda está chegando ao grau exato de 180 graus, né? Da oposição. Mercúrio e Vênus já passaram. Mas, como a casa 7 representa o âmbito externo, se a gente pensar em imagem do país, poderíamos imaginar então que o país perde algumas colocações, vamos dizer, sabe, esses estudos onde a gente avalia desenvolvimento de países, educação de países, tudo, faz essa comparação, né, de algumas áreas entre os países, poderia também ser o caso do Brasil perder posições, estar em uma configuração de menos favorecimento, já que tudo se deslocou lá para 7 e ficou oposto ao ascendente, né? Então, nesses rankings, de maneira geral, pode acontecer do Brasil não ter colocações muito favoráveis, né? Tem alguns estudos que falam que em fator econômico o Brasil vai chegar à 8ª economia do mundo e tal, mas não parece que isso repercuta nesse trimestre, né? Porque geralmente, como se fecham esses quadros em períodos anuais, então a gente ainda tem mais para avançar até o final do ano, né? E nesse trimestre ainda não tem nada muito assim favorável nesse sentido, então isso poderia indicar um desfavorecimento do Brasil pensando em imagem internacional, né, de maneira geral, tá? E mesmo que nenhum nem outro aqui tenha uma configuração altamente maléfica, a gente tem a Lua na quadratura com Saturno, que é um tanto pessimista, né? Chata, meio mal-humorada, assim, né? Tem um pouquinho desse quadro. E a Lua também representa povo, né? De uma forma geral. Então a gente tem tanto o Saturno como uma constituição de país, como a Lua numa constituição de povo, em ângulos desafiadores. E aí isso acaba não sendo muito favorável de maneira geral. Agora, economia, né? Vem sob a regência de Saturno e sem apoio nenhum, Saturno também não avança. Então, um quadro pessimista do povo, né? Eu diria, em termos de economia também. Pode ser até que se tenha pronunciamentos, entrevistas, onde se fala de otimismo de um de outro e tal. Mas quando a gente olha para a Lua e Saturno, é povo, tá? Então, isso aqui não é índice econômico, não é muito nesse campo, é o povo insatisfeito com a economia. E quando a gente pensa na casa 2 como economia, é o dinheiro que as pessoas têm no bolso, né, para gastar, é o poder aquisitivo das pessoas, porque o dinheiro do governo não está aqui, né? Aqui é o dinheiro do povo, tá? O dinheiro que circula, né, no contexto de economia, e a gente não tem um campo muito favorável. Então, eu não penso que avance tanto num contexto de melhorias nesses 3 meses, a ponto do povo ficar contente, assim, né? Outro ponto é que para povo, né, assim, contexto geral, além de estar na 12, que não é uma casa nada legal, a gente tem a Lua se afastando de um aspecto como benéfico, mesmo que uma oposição, mas ela está no signo, né, de regência de Júpiter, e se aplicando ao maléfico. Então, não é tão legal, né? Então, isso me parece que corta um pouco, mingua um pouco as esperanças das pessoas de uma maneira geral, a esperança dos brasileiros, né? No sentido de economia num contexto global. Não tem nada muito que indique algo tão diferente. Geralmente, Vênus também tem o papel da moeda, do dinheiro, do poder aquisitivo, mas está na casa 7 e ainda está em combustão, então não tem exatamente um super favorecimento. Tem um sextil aqui com Marte, né?
mas o Mercúrio vai chegar primeiro ao sextil perfeito do que Vênus. E isso acaba não sendo assim exatamente tão favorável para o Brasil nesse, não favorável, sabe? Me parece que fica muito num quadro comum, não tem nada assim que indique um grande avanço em fatores econômicos, parece um pouco do pessimismo mesmo da população de maneira geral. Agora, a casa 3, né, tem esse indicador no mundo moderno, de onde circulam as informações e hoje muito mais relativo ao âmbito das redes, né, ao ambiente de redes sociais do que da mídia tradicional. Circula muito mais informação nesses ambientes. E o Saturno está aqui. Então, ainda ele pega aqui, ele é uma oposição ao ponto do meio do céu. Isso seria um indício de endurecimento do povo? Olha, eu acho pouco provável, gente, porque esta não é uma configuração de combate, tá? Não é uma configuração de combate. Saturno, que é o regente de casa 1, está muito fraco em peixes, na casa cadente 3, para indicar que o povo se revolte ou que esteja em uma grande movimentação, como já teve em anos anteriores, onde se tinham vários momentos de manifestações e tal, né? Alguns anos atrás, aí uns 3 anos, se encontravam em momentos chaves de comemorações, né, do país, se reuniam. Esse ano não parece, esse trimestre, né, não parece muito ter esse avanço num sentido combatente e tal. Então, em termos de mídia, me parece esse caldo mesmo, que alimenta bem a insatisfação, fala muito de problemas, fala bastante de catástrofes. Olha, a gente tem uma coisa assim que circula muito em redes, né, principalmente em YouTube e tal, é uma alimentação de medo, né? Eu vejo isso desde campo astrológico até outros ramos, outras linhas de conhecimento. Alimentam muito medo do povo com assuntos de mudanças ligados a clima, né? A gente viu muito aí nos últimos tempos falando sobre as tempestades solares que criam as alterações, né, no clima de maneira geral. Nos fatores espiritualistas, então, nem se fala, né? Porque tem muitas previsões, muitas profecias, né? De catástrofes, de coisas assim, né? De grandes cataclismos e tal. Só você abrir o YouTube mesmo. Se você uma vez assistir um vídeo desse, depois, na vez seguinte, vai ter um monte de vídeo aí recomendado no YouTube aqui sobre essas catástrofes. E a casa 12 é uma casa do medo, né? Então, quando a gente olha essa quadratura, isso tem a ver com uma alimentação do medo, tá? Bom, eu não gosto disso, né? Vocês me acompanham aqui, sabem que eu não gosto, eu nunca falo muito nesse sentido. Eu acho que a gente pode usar as previsões para se preparar e tal, mas alimentar medo, alimentar a possibilidade de cataclismo, eu acho que é trabalhar para a força contrária, né? Pro lado porque medo é um sentimento ruim de se ter, né? E esse aqui ele pega muito. Então eu até acredito que assim, um aumento ou uma concentração, né? De vídeos falando muito sobre coisas catastróficas e tal, para alimentar medo, pode ter aí, tá? É lógico que a gente tem que ficar antenado com as notícias, e alguns eventos são catastróficos, como as chuvas que a gente teve no Rio Grande do Sul, tal. Não é disso que eu falo, porque isso é retratar a realidade. Eu falo de alimentar o medo mesmo, de fazer previsões altamente catastróficas e alimentando o pavor das pessoas, tá? Bom, casa 4, gente, no âmbito político, é a casa da oposição de governo. Então, a gente tem aqui nó do norte, né, o nó do sul, que é o mais fraco no lado do governo, e o nó do norte no lado da oposição. Ela vem sob a regência de Marte, é bem robusta, firme, né, então isso pode indicar que nesse período a oposição esteja firme, consolidada, mas, assim, os aspectos que Marte tem, eles são fracos, né, em relação, são aspectos de 60 graus em relação aos planetas na casa 7. E todos em câncer, onde Marte tem outra debilidade, né? Aqui ele tem o detrimento, aqui ele tem a queda. Então, apesar de ter uma oposição bem robusta, assim, firme, difícil de quebrar, de flexibilizar e tal, não parece que avance tanto para outro sentido que represente um grande, grande problema para o governo, até porque o que representa a oposição está em Touro também, né, que também tem a regência de Vênus, né, assim como
o que rege aqui é a casa 10, que representa comando de país, tá? Isso poderia ser assim, sabe, traduzindo isso em linguagem bem popular, é um paredão mesmo, sabe? Você tenta furar a parede e não consegue, que ela é muito rígida, a parede. Então é isso, né? A oposição parece bem rígida, firme, sólida, assim, sabe? Paredão mesmo, mas sim, parada mesmo, né? Tipo uma parede mesmo, né? Uma parede ali que não deixa avançar, mas também não destrói, cria uma barreira, né? Como se fosse uma barreira mesmo. Isso representa esse ambiente. Agora, quando a gente olha para a casa 4, pensando em terras, né, territórios do país, então essa robustez aparece aqui também. No sentido de âmbito territorial, isso poderia representar terras mesmo, montanhas, essas questões. Olha, Marte está fraco em Touro, mas ele está num signo fixo, e dadas as influências aqui, né, com planetas em Câncer, não parece diretamente, assim, uma configuração altamente destruidora. Mas ele está em pontos onde, né, enxergando inclusive um outro ponto, onde ele tem prejuízo da queda, e a queda ela é mais prejudicial até que o detrimento, né? Então, eu não descarto a possibilidade de se ter problemas com fatores ligados à terra. Aí poderia ser desmoronamento, não digo só deslizamento de terras, de montanhas, né, morros e tal, mas às vezes destruição de prédios, por exemplo, né? Desmoronamentos relativos a isso. Olha, sinceramente, não é uma das influências muito fortes, porque Marte está numa casa que não favorece esse tipo de assunto. Mas, dada a influência das fraquezas que ele está acumulando aqui, ficaria uma possibilidade, tá? Bom, casa 5 é a casa de entretenimento e diversão, e daí aqui Marte funciona um pouco melhor para o assunto, né? Não porque ele tenha muita afinidade com a casa, mas ele está na casa da regência de Vênus, de Júbilo de Vênus, que é a casa 5. Como a gente tem conexões aqui ó, com os planetas na casa 7, pode ser uma relação de entretenimento internacional, com artistas internacionais, uma grande quantidade de eventos, né, com artistas internacionais. Eu tenho conhecimento aí que só em São Paulo a gente já tem muitos shows programados para esse ano de 2024 com artistas internacionais. Não parece ser assim algo muito difícil. Agora, em termos de competição, também, sim, pegando o campo esportivo e tal, onde a maioria do povo usa o esporte como entretenimento, pode até ser interessante. Olha, não tem uma configuração de ganho, assim, sabe? Olha, vai ganhar e tal. Mas se você pegasse a participação em termos de qualidade, pode até ser boa, né? A casa 6, que é uma casa de infraestrutura, inicia aqui em Gêmeos, na regência de Mercúrio, e temos Júpiter. E Júpiter está só nessa oposição à Lua, que já é bem fraquinha, a Lua já passou bastante dessa oposição. Mas as relações de Lua com Júpiter são indicativas de chuvas. Aí vocês lembram, né, que aqui no mapa do ingresso do Sol em Áries, a gente tinha aqui ó, a Lua em Leão, se aplicando a uma quadratura a Júpiter. Então, ela está aumentando a influência do aspecto desafiador a Júpiter, e estava ali junto do lote das águas, na casa 8, né? Que é uma indicação bastante relativa a problema com as chuvas, né? Só a relação de ter Lua na 8, que é uma casa crítica, se aproximando do lote das águas e em quadratura a Júpiter, já estava indicando aqui uma possibilidade adversa com os problemas relativos às chuvas, como nós tivemos ali no Rio Grande do Sul. Nesse ano, olha só, a gente tem lote de chuvas, lote de ventos aqui também na casa 6. Assuntos relativos a chuvas ainda aparecem, até a gente ver ainda a relação da Lua com Júpiter. Então, tem muita informação aqui dentro, isso pode ter uma relação direta. Assuntos da infraestrutura em decorrência de chuvas, tá? Então, pode ter uma representação ainda de ter enchentes, né? Coisa, transbordamento de rios, né? Ainda ligados a esse trimestre? Pode ter, mas pode ser bem menos impactante do que foi a do Rio Grande do Sul, pelo orbe aqui envolvendo Lua e Júpiter, já muito fraquinho, né? Nessa oposição. Vendavais também, né? Seriam algumas das possibilidades também, aumento dos ventos e tal. Agora, quando a gente coloca as regiões, tá? O signo de Gêmeos, ele é naturalmente associado à direção nordeste, né? Norte é Câncer, nordeste aqui, a triplicidade também do ar tem uma relação com a região norte,
E a gente tem algumas outras maneiras de analisar, que é a relação da Lua com Saturno também para os eventos ligados a chuvas e catástrofes, ligados a chuvas também. E na casa 3, ele está saindo de norte para nordeste. Então, pode ter um aumento de chuvas e algumas questões em decorrência de chuvas em alto volume e tal, mas da região norte e nordeste ali, né? Não fica mais tão presente na região sul. Tá bom? E como infraestrutura vai envolver aí fornecimento de energia, de água, saneamento de esgoto, o tratamento vinculado à saúde em todos os níveis aí dos contatos com a saúde acaba trazendo essa possibilidade. Júpiter é um benéfico, ele está fraco nessa casa, né? Está no detrimento dele e não tem nenhum aspecto aplicativo, ele não está recebendo nenhum aspecto aplicativo, ele está se afastando aí da oposição com a Lua. Então ele está um pouco fraco, né? Mas ele tem um perfil de umidade em volume, grande quantidade. Então ainda há uma perspectiva de termos problemas com chuvas e algumas decorrências de deslizamento e tudo mais, tá? Bom, aí a gente tem aqui na casa 7 o âmbito internacional com muita coisa. Sol, Vênus, Mercúrio, lote da fortuna. Temos lote das águas aqui também. Então, assim, alguns assuntos relativos às águas podem ser também vinculados ao ambiente internacional, tá? Muita coisa, assim, né? Tem muito movimento. Bom, primeiro, o Sol é uma expressão de liderança, expressão de sucesso, ele está sem muito poder aqui na casa 7, mas está oposto ao ascendente. Então, eu falei para vocês que é muito provável que o Brasil perca algumas posições, algumas coisas aí, alguns rankings e tal, em função de outros concorrentes externos, tá? Isso pode acontecer. Temos aí um pouco mais de favorecimento a esses pontos, tá? Essa é uma das possibilidades. Agora, destaque internacional em mundo científico, artístico e até das lideranças é esperado naturalmente, tá? Mercúrio é regente da casa 9, por exemplo, na divisão por signos inteiros, o meio do céu está na 9, que é uma casa muito relativa ao ambiente de ciência e tecnologia. A gente tem Saturno se opondo ao meio do céu. Então, esses assuntos de ciência, tecnologias, novas descobertas, novas revelações e tal, aparecem aqui na pauta. Então, pode ser né, um trimestre cheio de notícias, revelações do âmbito científico, como algumas novidades mesmo, né? Assim, muitas delas podem chegar por meio de entretenimento mesmo, né? Assim, são os que movimentam redes sociais e tudo mais, mas essa configuração de oposição de Saturno com o meio do céu, na 9 ainda, movimenta o assunto. Saturno também é um dos planetas vinculados à ciência e tecnologia, principalmente o âmbito científico, assim, né, pesquisa e tal. E como é um aspecto desafiador, pode-se ter uma problemática de âmbito científico, alguma descoberta mais desafiadora, algum posicionamento, aí eu penso em descobertas ou estudos, enfim, aí que se desenrolem de alguma forma mais com temas difíceis, né? Mas isso me parece, vir de ambiente internacional mesmo, né? Dada a dinâmica ao próprio regente da 9, a Mercúrio, que está aqui na 7, casa de ambiente internacional, tá bom? Bom, aí temos uma variedade, né? Fora do país o mundo é grande, né? Fora do Brasil o mundo é grande. O que a gente tem nesses próximos meses, até o final do ano, são as eleições americanas. Também pode ser um dos assuntos que toma pauta, mas eu acho pouco provável nesses 3 meses isso tomar um grande volume de informação, porque é mais quando for chegando próximo, né, da eleição que vai ficar mais evidente, tá? Mas o tema, assim, muitas coisas de âmbito internacional envolvendo artistas, envolvendo o ambiente científico, vão ficar muito presentes, certo? E os figurões, né? Porque quando a gente fala de Sol, não é só presidente, não, mas são esses figurões internacionais, Elon Musk, Jeff Bezos, esses milionários aí, né? Que acabam aparecendo nas mídias aí como os destaques, né? E eles estão aqui na casa 7, então esses figurões também vêm aí com a dinâmica desses próximos meses aí, trazendo novidades, coisas do tipo, tá bom, gente? Tem muita coisa no ambiente internacional, tá? Bom, vi também que alguns dias atrás a China também sofrendo com alto volume de chuvas. A gente tem aqui lote das águas, né, de maneira geral na casa 7,
Então, também é esperado que alguns efeitos climáticos, né, de assuntos de clima em ambiente internacional sejam mais pesados, né, não tão leves. Ele vem sob a regência da Lua e a Lua está na quadratura com Saturno. Então, assuntos do clima global envolvendo águas, enchentes, transbordamento de rios, deslizamentos, catástrofes, destruição, são esperados também lá no ambiente internacional, tá? Em outros países. Bom, principalmente os que vão ficando mais ao norte do globo, né? Porque aí a gente tem aqui a configuração de câncer, né? Bem aqui na casa 7. A oitava casa é uma casa da economia mundial, né? Economia dos outros. E tem a regência do Sol. E não tem muitas boas perspectivas já globais de economia, porque alguns países, inclusive, estão entrando em recessão, né? E a própria economia americana ela está bem instável. Então, o Sol peregrino na casa 7, como regente da 8, é isso mesmo. Então, alguns desses assuntos de casa 7 podem ter a ver aí com a temática da economia internacional também aí cambaleando um pouco, né? Mas nada que pareça representar um movimento de melhoria nesses 3 meses de uma forma muito rápida. A casa 9, gente, então temática científica, né, eu falei, a gente tem tema religioso também envolvendo, mas o Mercúrio, ele tá junto do lote da fortuna, e é o que vai se aproximando, é o que vai chegar primeiro ao sextil com Marte. Nenhum nem outro tem uma configuração tão voltada ao tema espiritual. Quem tem mais é Júpiter, mas Júpiter está muito fraco em casa cadente, então não me parece ser que nesse trimestre haja algum destaque muito marcante no tema de religiosidade ou com figuras, né, do âmbito espiritualista e tudo mais. Não me parece que tenha nenhuma grande questão. Quando a gente vê esses anúncios de Roma ali, né, do Vaticano, com o Papa colocando algumas coisas, podem ser muito incomuns, né, até, porque Júpiter fica bem perdidão ali, né, no signo de Gêmeos, às vezes um pouco desconexo, Júpiter está se afastando aqui, né, a Lua está se afastando da oposição com Júpiter, então, assim, o que vem para falar não é nada que acrescente, que mude muito, que melhore a fé dos seguidores, né? Não parece, não. Parecem ser, assim, coisas bem fora do habitual. Agora, né, no âmbito científico é o que eu falei para vocês, é bem provável aí que tenha alguns anúncios, algumas questões científicas, às vezes, que podem gerar aí alguma polêmica, né? Mas muito mais diretamente a relação de Lua com Saturno, o Mercúrio com Touro não é tão científico assim, ele teria um perfil até um pouco mais pragmático, tá bom? Mas o meio do céu está na casa 9, e como o meio do céu ele marca assuntos bem importantes, todos os temas da 9 vão ter uma relevância ali, né? A gente tem ambientes de tribunais, né, dentro desse tema, e meio do céu está aqui, então com Saturno, essa polêmica que a gente vê muitas opiniões envolvendo o poder judiciário, elas continuam, tá? Da mesma forma. O meio do céu se movimenta mais rápido que Saturno, então ele estando em 23, ele já passou da oposição perfeita, então assim, eu vejo muito esse clima geral de povo em colocações sobre política, sobre judiciário, muito no âmbito das colocações só, assim, nada que avance tanto, sabe? É opinião pública, assim, nada que avance para um sentido tão diferente. Bom, a 10 envolve o âmbito de comando do país, tem nó do sul aqui já não é muito legal, e tem a regência de Vênus, né? Vênus está na casa 7 com o olhar lá para o lado de fora, né? Está no jogo internacional. E como assim a gente tem o próximo aspecto de Vênus é exatamente o sextil com Marte no outro domicílio que tem, só que o Mercúrio chega primeiro nesse sextil, se movimenta mais rápido, então o Mercúrio acaba meio criando uma frustração para esse sextil de Vênus com Marte. Isso acaba levando muito, assim, me transmite muito uma ideia de, assim, de governo estar com um olhar em busca de parcerias, acordos e questões internacionais, mas que são muito mais do mesmo, assim, sabe, muito comuns, que é a expressão que a gente tem de Vênus com Mercúrio é de coisa comum mesmo, né, e talvez já tem até tido aí algumas negativas de ambiente internacional e tal, mas é como se o olhar tivesse bem do lado externo, né, nesse sentido.
A casa 11 pega a temática de Congresso, de Senado, nesse âmbito, e com Marte aqui em Touro bem robusto, eles mandam e comandam, dominam, né? Lá não tem também muita alteração. Agora, como a gente tem Vênus regendo casa 10, que é o âmbito de executivo, né? E tem aqui o sextil, então esse jogo de negociações, né, para pautas, está acontecendo. Então, é difícil, assim, ter um ponto de flexibilidade onde há muita conciliação entre o executivo e o legislativo. Eles parecem que em alguns momentos acordam, mas depois não caminha tanto. Porque é o que eu falei para vocês. Vênus está caminhando para um sextil com Marte, mas o Mercúrio chega primeiro e ele acaba frustrando. Então, parece que sempre tem algo ali que acaba interferindo na negociação entre o executivo e o legislativo, tá? Mas eu não acho que isso seja um ponto de impacto gritante, assim, sabe? Olha, é uma grande diferença do que já foi. Não, né? Porque vocês tinham um aspecto leve, então isso parece ser igual o que já era antes, tá? Não é a mesma coisa que já era antes. É uma coisa administrativa, vamos dizer, sabe? Quando fica se administrando conflitos, crises, e uma hora ganha, outra não ganha, fica aquele jogo chato, assim, que parece que briga e não sai do lugar, não avança, assim, sabe? Fica numa coisa ali de muito fraca, né? Não progride tanto, tá? Então, vocês vão poder ver que em algumas pautas pode-se chegar a algum acordo, em outras não, né? Para Congresso ter Marte em Touro é uma robustez, é um paredão, como eu falei para vocês. Então, não é flexível, aqui não tem flexibilidade nenhuma. Então, é o que eles têm na mão para fazer, eles vão fazer, sabe? Assim, é sempre o poder ali, né? O controle está com eles ali, é bem controlado aqui. E, bom, a Casa 12, ela tem um perfil mais de temas negativos, né? Prisões, né? Esse é um dos temas. Então, se tem a Lua aqui em quadratura com Saturno, para o assunto dos presídios e presos não é tão legal. Então, isso poderia até indicar assuntos relativos a eventos nesses ambientes? Pode sim, tá? Mas eu penso mais nesse âmbito de pesar, de mau humor, de tristeza e pessimismo, porque a Lua tem essa representação sobre as pessoas comuns, como eu falei para vocês, tá? Então, tendo a Lua se afastando de uma oposição com Júpiter, ela é meio assim, como se ficasse um idealismo elevado e ficou uma coisa evasiva, não era bem aquilo, né? E aí acaba chegando a quadratura Saturno, que é uma maléfica. Então, é chata, é pessimista, né? Não tem um olhar muito feliz. Agora, como a casa 12 é uma casa de pesar mesmo, tristeza e dor, e a Lua é regente da casa 7, no âmbito internacional pode-se ter aí alguma coisa mais difícil mesmo, pode ser uma grande catástrofe, né, alguma coisa assim que marca numa temática mais pesada mesmo, de pesar, de sofrimento, de dor, né, isso poderia também acontecer, tá bom? Bom, pessoal, essa carta do Sol em Câncer é para o trimestre, então alguns assuntos não se desenrolam mesmo muito rápido. Eu acho que a carta está refletindo bem uma continuidade desse mapa aqui, né, do ingresso do Sol em Áries. Mas aí a gente vai voltar a fazer em Libra, quando o Sol ingressar em Libra, e depois quando ele ingressar em Capricórnio também, para fazendo o complemento do ano, tá bom? Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo. Aqui é uma análise coletiva, no contexto global mesmo, né? Não é para você analisar no seu mapa natal. E na astrologia tradicional, a gente usa esses quadrantes das estações como complemento para a carta de ingresso do Sol em Áries em alguns anos, tá? Então é isso. E não se esqueça de tornar membro também, se você gostar de estudar astrologia. Um abraço forte para vocês e até o nosso próximo vídeo, então. Até mais.